Bom, Fábio França, Débora Alfano, ouvinte querida, ontem foi dia de Canal Livre e o entrevistado foi o Luiz Marinho, ministro Luiz Marinho. E aí, terminada a entrevista, aliás, hoje tem repeteco da entrevista do Luiz Marinho no Band News TV. Terminada a entrevista do Luiz Marinho, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Uma pulga atrás da orelha. E aí você vai lendo o noticiário político, você vai lendo o noticiário econômico e você chega a uma possível conclusão. E eu estou aqui testando essa possível conclusão, que é o seguinte: o governo está perdidinho da Silva. O governo Lula está perdidinho da Silva. O que é um governo perdidinho da Silva? Um governo perdidinho da Silva é aquele que vai sendo puxado pela agenda que se lhes impõe, ou seja, tem que fazer algumas coisas. Então, por exemplo, tirou o teto, tem que ter arcabouço. Tem que fazer uma coisa, tem que falar que quer reforma tributária. Estas duas coisas o governo, uma primeira tem que fazer, não tem jeito, não há alternativa, tem que apresentar, porque matou o teto, tem que ter alguma coisa no lugar. Reforma tributária, tenho cá minhas dúvidas, e num canal livre do qual participei há 2 finais de semana, cheguei a colocar essa pergunta na roda, até com uma provocação para o Rodrigo Orengo. Orengo, pelo que você ouve por aí, será que o governo quer realmente fazer a reforma tributária? Será que esse governo está realmente atrás de uma reforma tributária ou o governo está falando em reforma tributária? Porque todo mundo fala em reforma tributária, tem que falar de reforma tributária, então eu falo também de reforma tributária. Então tem um pedaço da agenda que é uma agenda imposta. Eu tenho que falar de reforma tributária, eu tenho que falar de teto, eu tenho que falar de responsabilidade fiscal. Tenho! Não posso parecer que eu não penso nisso. Mas a gente vê que a agenda imposta é a agenda que o governo só toca, só resvala. Põe o dedinho para parecer que está mergulhado com um compromisso extraordinário, inadiável, mas não mostra isso com grande entusiasmo. Aí tem uma outra agenda, que é a agenda do desmonte. No fundo, é uma agenda de desmonte de imagem, é a agenda de desmonte de projetos, que é a agenda de bater no Bolsonaro. E aí é bater, que é a agenda do retrovisor. Essa agenda do retrovisor é um negócio que, se o governo tivesse rumo e não tivesse perdidinho da Silva, como eu falei, ele já estaria com um caminho tão claro que ninguém ia ficar se preocupando em discutir Bolsonaro. No entanto, os integrantes do governo o tempo inteiro estão discutindo Bolsonaro. E sempre que podem, da forma que dá. Agora, por exemplo, Michele Bolsonaro está no olho de um furacão complicado, nós vamos falar disso ainda ao longo da programação, com denúncias de uso de cartão, pagamento em dinheiro vivo para cobrir um cartão que não está no nome dela, mas que está no nome de uma ex-assessora do Senado, enfim. Aí vai a Gleisi Hoffmann, pau na Michele Bolsonaro para dizer que ela é um santo de pau oco. Para quê? Para quê? Apareceu na entrevista do Canal Livre do Luiz Marinho, eu vou falar da entrevista do Luiz Marinho. Então, a agenda de desmonte, a agenda do retrovisor, essa agenda que é imposta, e tem a agenda do retrocesso. A agenda do retrocesso. O que é a agenda do retrocesso? É privilegiar o MST ao agronegócio. É um retrocesso. Voltar a discutir a privatização da Eletrobras é um retrocesso. Falar em discutir a reforma tributária, a reforma trabalhista é um retrocesso. Falar na construção de uma indústria naval baseada e lastreada na Transpetro é um retrocesso. Embora a gente tenha que discutir indústria naval, embora a gente tenha que discutir industrialização. Então a indústria do retrocesso, ela é grande.
O Geraldo Alckmin esteve numa feira do MST. Paulo Pimenta, secretário da Comunicação Social, esteve na feira do MST. Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, esteve na feira do MST. Luiz Marinho, do Trabalho, esteve na feira do MST. Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência, esteve na feira do MST, sendo que o Alexandre Padilha também tinha estado num evento do MST. Nós estamos falando de 6 ministros foram ao evento do MST e nenhum ao AgriShow em Ribeirão Preto, porque brigaram. E daí o presidente Lula fala que alguns fascistas de São Paulo não quiseram a presença do ministro da Agricultura na AgriShow. Então, 6 ministros no MST, nenhum na AgriShow. Tem alguma coisa errada aí, né? Luiz Marinho, no discurso dele no Canal Livre, falando do MST como se fosse uma força social transparente, correta, como se fosse um partido político, uma entidade normal. Não é, definitivamente não é. Ele fala que a ocupação não se recomenda quando é em áreas produtivas e tecnológicas, desenvolvimento tecnológico. Não se recomenda. Como não se recomenda? É proibido. Polícia. Não se recomenda. Esse é o Luiz Marinho, saboado no Canal Livre. Aí ele fala que o Brasil é um país grande, cabe o agronegócio e a agricultura familiar. Como se o MST fosse sinônimo de agricultura familiar. Não é. A agricultura familiar antecede o MST. A agricultura familiar sempre existiu. E a agricultura familiar tem tamanhos distintos. E a mecanização da agricultura familiar não torna ela menos familiar. Querem o quê? Uma agricultura familiar é a agricultura em que o pai, a mãe e os filhos trabalham com enxada. É isso? E uma parelha de burro puxando um arado. Isso é agricultura familiar? Então, uma agenda de retrocesso. E a agenda de para onde vai o Brasil está vazia. Vazia. Não tem. A agenda de Brasil do futuro não tem. Então, é um governo perdidinho da Silva. Qual é a política do governo? Aí vamos lá. Aí vamos para a entrevista do Luiz Marinho. Luiz Marinho, perguntado sobre a legislação trabalhista, que foi um pedaço importante da entrevista, ele atribui de uma maneira absolutamente infundada, mas assim, absolutamente infundada, o momento do mercado de trabalho de hoje, a reforma trabalhista. É de uma irresponsabilidade, porque tem um monte de gente assistindo, ele é uma autoridade. É de uma irresponsabilidade que foi denunciada pelos jornalistas, que perguntaram um monte disso e ele ficou... Vou fazer o quê também? Dar uma chinelada no ministro? Está lá para responder, os jornalistas estão lá para perguntar. Mas é uma irresponsabilidade. Ele dizia que o governo do PT aumentou de 22 milhões de carteiras assinadas para 41, hoje a gente tem 42, e em 6 anos de Temer-Bolsonaro. Como se não tivesse havido pandemia, como se a Dilma Rousseff não tivesse destroçado a economia nacional em 2015 e 2016, tanto que ele fala em 2014 como último marco. Por que ele não fala em 2017? Primeiro mês de 2017, passados os 24 meses de destruição da economia nacional, patrocinada pela irresponsabilidade da Dilma Rousseff, patrocinada pelo dirigismo do PT. Não falou nada disso. Aí ele fala que está havendo uma precarização da mão de obra em função da reforma trabalhista e que isso está aumentando a quantidade de trabalho análogo à escravidão. Que absurdo dizer um negócio desse. É um absurdo dizer um negócio desse. É uma irresponsabilidade. Um ministro de Estado dizer um troço desse é um escândalo. Quem assistiu o Canal Livre vai ver a expressão dos jornalistas. Olhando para ele e ele falando. E ele sustenta a posição dele, pode perguntar o que for, ele sustenta a posição dele. Aí ele sugere que uma mudança na legislação vai melhorar tudo. Então, por exemplo, ele acha razoável que uma empresa, na hora em que ela vai demitir, ela tem que fazer uma série de coisas, como se não houvesse uma troca entre salário e trabalho. Ou seja, o salário que a gente recebe, que eu recebo, que a Débora recebe, que o Fábio recebe, que você que trabalha recebe, é
a contrapartida pelo trabalho que a gente faz. Então a gente faz um trabalho e recebe um salário. Trabalha 2 meses, recebe 2 meses. E vai juntando, fundo de garantia, que aliás é um lixo, né? Uma remuneração horrorosa. Ele defendeu a remuneração horrorosa, embora tenha sido perguntado sobre essa remuneração horrorosa. E na hora que a gente é mandado embora, a gente recebe lá. Se pedir para sair, não recebe umas coisas. Se for mandado embora, recebe outras coisas. É assim que funciona. É assim que funciona quem é regido pela CLT. Aí, quando uma empresa, por exemplo, decide encerrar uma atividade, uma fábrica, alguma coisa, ela desmobiliza, é óbvio que você tem uma demissão em massa. É um horror isso, ter demissão em massa, mas acontece. O Luiz Marinho quer que as empresas tenham uma quantidade de responsabilidades a mais. Sabe o que vai acontecer? Elas vão contratar menos. Não entra na cabeça dessa gente que quanto mais obrigação você colocar nas costas de uma empresa, menos ela vai contratar. Por que o mercado de trabalho nos Estados Unidos volta rápido e no Brasil demora? Quando você sai de uma recessão, você pode ver a taxa de recontratação, a volta do mercado de trabalho dos Estados Unidos é mais rápida. Por quê? Porque também a ida é mais rápida. Lá perde-se o emprego mais cedo e, em compensação, quando volta, o emprego volta mais rápido. Aqui não. Aqui é tamanha a burocracia para mandar embora que na hora de recontratar, onde tinha 100 vai ter 80. Onde tinha 80 vai ter 60. E vamos ver se vou ter os 60 ou se eu vou ter 40. E aí bota a culpa na legislação trabalhista, bota a culpa na realidade do país, que aliás que ainda tem uma quantidade de coisas para mudar e modernizar. É claro que ninguém pode defender a precarização do mercado de trabalho, isso é uma loucura. Mas dizer que a reforma trabalhista que modernizou, a Juliana Rosa falou, aumentou o número de pessoas trabalhando, vários indicadores mostrando que a reforma trabalhista funcionou. E ele vai lá e desmente. Ele desmente a verdade. Ele desmentiu a Juliana Rosa como se a Juliana Rosa tivesse falado uma barbaridade. O Rodolfo Schneider perguntou sobre o MST, o Mitre fez perguntas sobre legislação, o Orengo falando sobre desoneração de folha. E o tempo inteiro o Luiz Marinho salmão ensaboado. Opa, esquindolelê. Por quê? Por que o Marinho está assim? Porque o governo não tem rumo, ele não sabe o que defender. E ele não sabe o que defender. Ele tem um pedaço da agenda dele que é do retrocesso, tem um pedaço da agenda dele que é bater no Bolsonaro. E na parte da agenda imposta, ele não tem o que falar. Não tem nada para dizer. Então, é um governo perdidinho da Silva. A entrevista do Canal Livre é uma aula sobre o DNA desse governo. Infelizmente, o governo está assim. Espero que nos próximos meses a gente consiga dizer que o governo se encontrou, sabe para onde quer ir, porque para onde ele quiser ir, é para lá que vai o país. Por enquanto, o governo está perdido. Por isso que o governo está largado nas mãos do Congresso, por isso que o governo está largado na mão dos MST, por isso que o governo está largado, tá meio sem viço, sem pegada. Quem é que dá esse vício, essa pegada? É o presidente da República. Nós estamos aguardando. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.